Olá, amigo prevencionista, espero encontrá-lo bem. Vamos à nossa aula sobre principais parâmetros e estratégias de amostragem para o ruído. Essa aula é do curso de avaliação e controle de ruído. Eu sou o professor Luiz Silva e estarei com vocês nessa aula. Bom, vamos começar aqui, pessoal, estudando a NR9, né? A nova NR9 é a norma intitulada Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. Então, no item 9.4 dessa norma, nós temos que a avaliação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos deve ser realizada uma análise preliminar das atividades de trabalho e dos dados já disponíveis relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos, a fim de determinar a necessidade de adoção direta de medidas de prevenção ou de realização de avaliações qualitativas ou, quando aplicáveis, de avaliações quantitativas. Então, o que a gente tem aqui, pessoal, antes de fazer qualquer avaliação dentro das etapas da higiene ocupacional, nós temos lá a antecipação, reconhecimento, a avaliação e o controle. Então, na avaliação, antes da gente sair avaliando a intensidade do ruído, a gente precisa fazer uma análise preliminar das atividades que esse trabalhador desenvolve, através de uma análise preliminar de perigos e riscos. Então, esse reconhecimento ele é essencial, ele antecede a avaliação quantitativa. A gente só vai avaliar quantitativamente aquele agente de risco que teve uma relevância identificada na avaliação qualitativa. E daí você sentiu a necessidade, de acordo com o seu julgamento, você identificou a necessidade de uma avaliação quantitativa para melhorar a adoção das medidas de controle, para ter medidas de controle assertivas, né? Para ruído é essencial, quando você identifica a presença desse agente de risco, que você faça uma avaliação quantitativa. Por quê? Sem avaliação quantitativa, a gente não vai conseguir implementar medidas de controle adequadas, né? Então, reconhecimento ou análise preliminar dos riscos é a primeira etapa da estratégia de avaliação. Continuando aqui no estudo da NR9, identificação das exposições ocupacionais dos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, a identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos deverá considerar, primeiro, a descrição da atividade, segundo, a identificação do agente e formas de exposição, terceiro, possíveis lesões ou agravos à saúde do trabalhador, quarto, fatores determinantes da exposição, medidas de prevenção já existentes é o quinto, e o sexto, identificação dos grupos de trabalho expostos, que seriam os grupos de homogêneos de exposição, os GHEs. Pessoal, no item 9.3, dentro dessa identificação da exposição, o que nós temos aqui? Um inventário de riscos. Então, o que a NR9 pede para a gente fazer? Um inventário de riscos que já está lá no nosso PGR. Por isso que o PGR ele é um programa de higiene ocupacional. O inventário de riscos ele é de higiene ocupacional. Porque todas essas etapas aqui, pessoal, a gente precisa fazer para realmente buscar ali a proteção da saúde e da integridade física do trabalhador, e é a sistemática que a gente utiliza na higiene ocupacional, na fase de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, né? Então, a NR9 afirma isso para nós, pessoal. A higiene ocupacional não é só fazer a medição, não é só pegar o equipamento e ir lá medir e ver intensidade e concentração. Higiene ocupacional é realmente fazer um adequado reconhecimento da exposição do trabalhador ao risco, utilizando essas etapas. E isso aqui é o PGR, pessoal. Se a gente olhar esse item aqui na NR1, a gente vai encontrar muito parecido na hora que ele fala lá do inventário de riscos, né? Então, descrição da atividade. A gente precisa ir lá no local, junto do trabalhador, anotar as atividades dele, descrever o que ele realmente faz, identificar os agentes, como o ruído. Então, daí a gente identifica a presença desse agente de risco, quais as formas de exposição, qual a fonte geradora, o local que ele permanece, como é essa exposição. Então, ele recebe, no caso do ruído, né, essa onda através do ar. Então, a gente vai identificar as formas de exposição, as possíveis lesões ou agravos à saúde do trabalhador, a gente vai colocar também, né? A gente tem que ter um cuidado aí de colocar os agravos e os efeitos auditivos, né? Se for os não auditivos, se você identificar isso no seu inventário de riscos, tome cuidado aí com as medidas de controle que você vai anotar aí no seu programa, tá bom? Quais são os fatores determinantes da exposição? Então, nessa exposição, como ela acontece, né? Qual é a fonte, qual é o meio de propagação, quanto tempo esse trabalhador está exposto, né? Então a gente vai colocar esses fatores determinantes de exposição, às vezes até mesmo a intensidade. A gente vai ter que avaliar quantitativamente qual a intensidade de ruído que o trabalhador está exposto, né?
As medidas de prevenção já existentes, então ele já usa um protetor auditivo, CA tal, atenuação tal. Essa máquina já tem uma proteção acústica, ele já está distante da fonte. Então, a gente vai identificar medidas já existentes para poder justamente promover melhores medidas se houver necessidade, né? E por último, identificar os grupos de trabalhadores expostos. Quais são os trabalhadores expostos? Quais são os cargos desses trabalhadores? Qual a quantidade de trabalhadores expostos? Para determinar corretamente os GHEs. Então, após o reconhecimento e análise preliminar dos riscos, de uma APP ou APR, deve-se definir os GHEs, pessoal. Aqui eu tenho um roteiro de trabalho. Muitas vezes a gente inverte isso, né? Primeiro define GHE e depois sai fazendo a análise preliminar. Está errado. Primeiro você faz a análise preliminar, depois define os GHEs. Justamente, pessoal, porque é a análise preliminar que vai te mostrar qual trabalhador tem exposição similar, quais trabalhadores têm o mesmo risco. Né? Muitas vezes, pessoal, aparentemente todos fazem parte do mesmo GHE, mas quando você entra naquele GHE para fazer um estudo, você acaba identificando um trabalhador que tem uma atividade diferente, um risco diferente. E aí ele tem que compor um GHE diferente também. E qual é a definição de GHE? Então, GHE corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante, de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de parte do grupo seja representativo da exposição de todos. Os trabalhadores que compõem o mesmo grupo, então essa definição está na NH 01, Norma de Higiene Ocupacional 01, da Fundacentro, avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Então a gente aplica o GHE para o ruído, né? Pessoal, o ideal seria fazer uma dosimetria em cada trabalhador. Agora imagina uma empresa que tem 100 trabalhadores, eu vou fazer 100 dosimetrias? Né? Então, para não fazer 100 dosimetrias, eu vou fazer a determinação de GHEs. Vou selecionar pessoas e trabalhadores que experimentam a mesma exposição ao risco e vou agrupá-los. Ok? Então isso é o GHE, ou também chamado, pessoal, de grupo de exposição similar, GES. Né? Então a gente acaba utilizando aqui no Brasil o GHE porque as normas estão colocando o GHE. Então a gente tem lá na NH GHE, nós temos a NR22 chamando também de GHE, mas GES é similar, é a mesma coisa, tá? Definição de empregado de maior risco, MR. Então, a escolha do trabalhador a ser monitorado baseia-se na seleção do trabalhador com maior exposição ao risco, que geralmente é aquele que permanece próximo à fonte geradora. Então, eu determinei o GHE, perfeito, todos aqui estão experimentando a mesma exposição ao risco, o risco semelhante. Legal. Qual eu vou avaliar? O empregado de maior risco, o MR, o empregado de maior risco. Então vai ser provavelmente aquele que tem maior exposição, está mais próximo ali da fonte de ruído. Então para esse trabalhador, definir GHE e exposto de maior risco. Se para esse trabalhador eu tiver uma exposição abaixo do limite de tolerância, 95% de chance dos demais também estarem. Se estiver acima do limite de tolerância, 95% de chance dos demais trabalhadores do grupo também estarem acima do limite de tolerância. Ok? Então é importante sempre definir o exposto de maior risco para que a gente consiga fazer esse tratamento estatístico, né, da exposição dos trabalhadores. Bom, finalizamos aqui a nossa aula sobre principais parâmetros para a estratégia de amostragem. Deixo aí também para vocês as referências bibliográficas. Caso vocês tenham alguma dúvida, me coloco à disposição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.